Cumprimentar todos das redes sociais. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja com todos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos do 26 ao 46. Amém? Amém. Convido você de casa, pegue a sua Bíblia, venha evangelizar conosco, venha fazer parte da Igreja de Cristo, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Do 26 ao 46. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Amém. Enquanto o conduziam, eles agarraram um cireneu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre o ombro, para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmos e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e às colinas cubram-nos, porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros dois que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombaram, dizendo: Salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava o seguinte inscrição: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é Cristo? Salve a si mesmo, e nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. Acrescentou Jesus: Lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia. Glória a Deus. Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 da tarde.
e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar pedindo que Deus venha falar conosco nesta noite. Aleluia. Pedir que Deus Ele venha abençoando a minha vida. Amém? Amém. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai. Graças te dou, Senhor, por mais este momento aqui na Tua presença, mais esse momento aqui na Tua casa, mais este momento de comunhão. Pai, neste momento eu lhe peço perdão. Perdoa os meus erros, as minhas falhas, atitudes erradas, pensamentos negativos. Neste momento o Senhor possa vir me purificar com o Teu sangue. Que neste momento, ó Pai, o Senhor me limpe, em nome de Jesus Cristo, retirando tudo que não provém de Ti, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, toca na minha vida neste momento. Que o Senhor cresça, que eu diminua, em nome de Jesus Cristo. Pai, que a Tua sabedoria venha direto do Teu trono para a minha vida. Me dê discernimento da Tua palavra. Me dê sabedoria. Me dê entendimento, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor me use conforme o Teu querer e a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, não permita que eu fale da minha carne. Não permita que eu fale do meu eu, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pois tudo que eu falar aqui, Senhor, venha direto do Teu trono para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu repreendo e lhe peço, Senhor, retire todo o mal, toda a confusão, todo o embaraço, em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor ter me sustentado. Usa-me, Senhor. Eu abençoo este culto, pedindo que os anjos ministradores estejam aqui, Pai, para ministrar nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, age na vida de cada um. Em nome de Jesus, eu oro, abençoo a cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Hoje, feriado. Hoje, por muitos comemoram a Sexta Santa, Sexta-feira Santa. Hoje, muitos só precisam dessa data para falar com alguém, mas depois que passa essa data, some, não fala mais. Sexta Santa, muitos comemoram, jejuam, tomam amargo, se reúnem nas casas dos amigos, familiares. Muitos carregam em seu corpo correntes, brincos, anéis, pulseiras, Jesus Cristo crucificado em uma cruz. Muitos têm na sua casa um quadro com Jesus na cruz, mas muitos não entendem o porquê que Jesus está ali na cruz. Muitos nem se importam, acham bonito ter um quadro de Jesus para dizer que tem, porque não entende o verdadeiro motivo de Jesus estar na cruz. Muitos pegam a cruz, o quadro de cruz, as pulseiras de cruz, por simbologia, por idolatria, por dizer que tem Jesus ali, mas dentro de si, do seu coração, não tem Jesus. O que adianta nós andarmos com pulseiras, brincos, anéis, gargantilhas, com Jesus pendurado em uma cruz, e nós não sabermos o real motivo que Ele morreu por mim e por você? O que adianta termos quadros gigantes na nossa sala de Jesus crucificado se nós não sabemos o real motivo que Jesus morreu por mim e por você? Não adianta nada, porque o nosso coração e a nossa mente não vamos ter esse entendimento, porque muitas pessoas sofrem por causa que não entendem. Muitas pessoas têm por achar bonito, achar que é cristão, achar que é devoto, achar
verdade, nem entende o real motivo de tudo isso. Jesus, como diz na passagem de Lucas, ele foi crucificado, ele foi entregue no madeiro pela minha vida, pela sua vida, e muitas pessoas nesse dia chamado Sexta Santa se comemoram com amizade, liga para a pessoa que não vê há tanto tempo, mas amanhã, como muitos falam, sábado de aleluia, estão brigando, estão xingando, estão falando mal do outro, estão fazendo fofoca, estão com a amargura nos seus corações. E Jesus? Aonde nós estamos colocando Jesus nas nossas vidas? Aonde nós estamos colocando Jesus, o crucificado, aquele que morreu na cruz? Aonde nós estamos colocando? Em lugar nenhum. Porque o real motivo de Jesus estar lá, cumprindo um propósito, está lá. Ele estava na cruz pela minha vida e pela sua vida. Era para ser nós. Era para ser nós. Nós nem agradecemos, sabemos agradecer a Jesus, nem a Deus. Deus deu o seu único filho. Aleluia, Jesus. O único filho. E você não pode priorizar Deus na tua vida. Você prioriza tantas outras coisas, mas não coloca Deus em primeiro lugar. Deus colocou o seu Filho, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. No princípio, Ele era Deus, Ele estava com Deus, mas Ele veio em carne e osso. Foi cuspido, foi humilhado, foi maltratado, bateram na face de Jesus, colocaram uma coroa de espinhos em Jesus. Era para eu e você estar na cruz com a coroa, era para nós levarmos bofetadas, sermos cuspidos pelos nossos pecados, mas Ele nos ama tanto. Deus, você tem noção daquilo que Deus fez por mim, por você? Você tem noção daquilo que Jesus sofreu por mim, por você? Deus nos amou tanto que deu o seu único Filho, para que nós possamos ter a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. No Antigo Testamento, as pessoas elas não tinham o contato com Deus como nós temos hoje. Hoje nós temos o livre-arbítrio de dobrarmos o nosso joelho na igreja, na nossa casa e ter a nossa intimidade com Deus. Falar para Deus, confessar para Deus os nossos pecados. Antigamente, no Velho Testamento, diz que tinha o Santo dos Santos. Tinha o Santo e o Santo dos Santos. A palavra diz que existia um sumo sacerdote. Existia alguém que se purificava. Alguém que entrava no Santo dos Santos para falar para Deus dos nossos pecados. Naquela época existia um sumo sacerdote. As pessoas naquela época, quando pecavam, iam até o templo, lá confessavam os seus pecados ao sumo sacerdote, levavam cordeiro, levavam alguma coisa para purificação dos seus pecados, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava nos santos dos santos. Imagine
você de casa e vocês que estão aqui presentes. Existia o lugar aonde todos ficavam, aonde vocês estão. Aqui aonde eu estou era chamado santo. Ali realmente quem subia só eram os escolhidos. Hoje está tudo bagunçado. Qualquer pessoa sobe no altar e está tudo bem. E atrás de mim tem uma cortina. O Santo dos Santos, havia uma cortina que separava o santo do Santo dos Santos. Ou seja, esse lugar que eu estou, atrás de mim tem uma cortina. Atrás dessa cortina era o lugar aonde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E quem entrava no Santo dos Santos? Somente o sumo sacerdote, para fazer sacrifícios pela vida daquelas pessoas. Olha que interessante. Antigamente, no Velho Testamento se conta que nós não tínhamos acesso a Deus. As pessoas elas teriam que ir até o sumo sacerdote, confessar os seus pecados, e uma vez por ano o sumo sacerdote fazia sacrifícios para que Deus viesse perdoá-los. E trazendo para os nossos dias de hoje, Jesus Cristo, Ele foi o nosso sumo sacerdote. Ele se doou. Ele veio cumprir um propósito. Quando a palavra em Lucas 23 diz que Jesus ele foi crucificado às 9 da manhã. A meio-dia, Jesus estava ainda na cruz. A palavra diz que às 15 horas, que é a hora nona, que quando Jesus entregou o seu Espírito a Deus, ali o véu se rasgou. Ou seja, essa cortina que eu dei como exemplo, e vocês que estão me assistindo, os que estão aqui, sabem que tem uma cortina atrás de mim. Quando Jesus entregou o seu Espírito para Deus, quando Ele morreu, esse véu se rasga. Essa cortina se abre. E o que significa? Que a partir do momento que Jesus entregou o seu Espírito a Deus, quando Ele morreu, isso significa que eu e você agora temos acesso livre ao nosso Deus. Isso significa que eu posso agora ir diretamente a Deus, confessar os meus pecados. Amém? Amém. Não tem mais esse impedimento. O véu se rasgou. Isso significa que muitos estão sofrendo porque não têm intimidade com Deus. Muitos entregam aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Quando Ele morre, rasga o véu, Deus fala: ei filhos, agora vocês vêm até a mim para falar comigo. Você não precisa mais do sumo sacerdote. Você não precisa mais de alguém para confessar os seus pecados. Confesse a mim. Em Isaías 53 diz da vinda de Jesus. O profeta, ele fala da vinda de Jesus. E ele diz que Jesus morre na cruz pela minha vida,
pelos meus pecados, pelas minhas transgressões. Em Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Muitas pessoas estão vivendo sem crer naquilo que Jesus fez por nós. Muitas pessoas não estão vendo a dádiva. E olha que nós nem merecemos, mas Ele cumpriu o destino de morrer por mim e por você. A salvação há na nossa vida quando nós cremos em Jesus Cristo. Quando eu coloco Jesus na minha vida, eu acredito, eu confio, eu respeito, eu diria respeito mesmo, porque muitos de nós não temos respeito por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Nós temos um coração muito ruim, igreja, que achamos bonitinho Jesus ter sido cuspido na cruz por nós, pelos nossos pecados. Achamos lindo Jesus ter sido bofeteado no rosto, chicoteado por causa de nós. Acontecem algumas coisas e as pessoas, elas não se importam com aquilo que Deus fez por nós. Aí chega a Sexta Santa, acha que está tudo bem. Chega a Sexta Santa, oh que maravilha! E não sabe a importância daquilo que Jesus fez na cruz pelas nossas vidas. O quanto nós somos egoístas, o quanto nós somos maus. Levantamos, nem agradecemos a Deus pela nossa vida. Nós nem agradecemos a Deus pela nossa escola, trabalho, pela família que nós temos, pelo emprego. Nós nem agradecemos a Deus por nada, porque somos ruins de coração e não reconhecemos aquilo que Ele fez na cruz por nós. Se Ele se entregou na cruz por mim e por você, nós temos a obrigação, principalmente cristão, que diz que é cristão e só faz coisa errada. Fala que é cristão e não frequenta a igreja. Fala que é cristão e mente, e rouba, engana, fala mal do vizinho. Fala que é cristão e curte música do mundo. Você não está tendo um pingo de respeito por aquilo que Jesus fez na cruz, por mim e por você. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós devemos ter essa consciência. Igreja, pelas suas pisaduras nós somos sarados. A palavra diz em Isaías: se pelas suas pisaduras nós somos sarados, por que será que nós passamos por tantas enfermidades? Por que será que passamos por tanta luta? Porque não tomamos posse daquilo que Ele fez na cruz por nós. Porque não tomamos posse daquilo que Ele fez na cruz por nós. Ele era homem, ele chorava, ele comia, sentia fome, sede, ele sentiu dor. Imagina, igreja, a dor que Jesus sentiu naquela cruz. Dor na alma, dor física. Aquelas pessoas zombando dele, aquelas pessoas falando mal, aquelas pessoas desafiando Jesus Cristo e Ele ali. Então que nós possamos ter essa consciência que não existe um dia para que nós possamos lembrar de Jesus na cruz. Nós possamos lembrar todos os dias. Eu não preciso chegar à Sexta Santa para que eu possa ser humilde, para que eu possa ser gente boa com o meu vizinho,
pessoas íntimas, que nós não temos tempo, não precisamos chegar a este momento para que nós possamos ter a consciência daquilo que Deus fez por nós. Que nós possamos ter consciência todos os dias. Que nós possamos levantar da nossa cama e saber o real motivo que nós estamos aqui. A paz que está sobre nós hoje é o nosso pecado que Ele levou sobre si. Se hoje temos vida, se hoje temos a oportunidade, igreja, de termos vida eterna, é por causa de Jesus Cristo. E muitas vezes nós não reconhecemos. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, por que você insiste nesse pecado imundo? Por que nós insistimos na pornografia? Por que nós insistimos no adultério? Por que nós insistimos na prostituição? Por que você ainda bebe? Por que você ainda fuma? Por que você se droga? Por que você está destruindo a sua família? Se Ele garante que os seus pecados foi sobre Ele, é porque você toma, porque nós tomamos posse das coisas ruins das nossas vidas. Nós já levantamos da nossa cama tomando posse do dia ruim. Nós abrimos a nossa boca e já amaldiçoamos os nossos dias quando reclamamos. E é neste momento que nós devemos olhar para a cruz. É neste momento que nós devemos olhar para Jesus e ser humilde de coração e reconhecer o que Ele sofreu por mim e por você. Reconhecer o que Ele sofreu por causa dos nossos pecados. Pessoas estão se matando por causa de droga, de bebida. O inimigo está roubando cada vez mais a mente dos nossos jovens por causa de vícios de celulares, por causa de vícios em filmes, por causa de tantos outros vícios. Jovens estão preferindo a morte do que viver a vida. Jovens estão preferindo viver a morte do que viver a vida que é Jesus Cristo. Porque não acreditam, outros não aceitam aquilo que Jesus fez. Aquilo que Jesus fez por mim e por você não pode ser em vão. Aquilo que nós vivemos todos os dias, nós devemos todos os dias olharmos para a cruz de Cristo e carregar a nossa cruz também. No início do texto diz que Simão, o rapaz Simão, esforçaram ele carregar a cruz junto com Jesus. A palavra só diz isso, mas o porquê? Porque Jesus já está nos dizendo nessa palavra: pegue a sua cruz e me siga. Pessoas querem seguir o caminho de Deus achando que é mamão com açúcar. Pessoas querem seguir o caminho de Deus achando que não vai passar por sofrimento, achando que não vai passar por luta. Se Jesus passou, quem sou eu, quem é você para não passar? Pessoas saem da igreja, é muito engraçado isso. Pessoas saem da igreja, por quê? Por causa do irmão, por causa do pastor, por causa disso, por causa daquilo. Porque acha que
que deve ser uma mão com açúcar. E não é assim. Jesus, ele foi cuspido, ele foi humilhado. Você acha que eu e você, nós não vamos ser por causa do nome de Jesus? Se eu e você passamos por provas por causa do nome de Jesus, glorifique. Porque não são todos que vai ser arrebatados. Não são todos que vai entrar na cidade santa. São poucos. Por que são poucos? A palavra já diz que são poucos. Porque para carregar a cruz de Cristo, eu tenho que carregar com a certeza daquilo que Ele fez por mim na cruz. Para carregar a cruz de Cristo, eu tenho que ir com a certeza que grande vai ser o meu galardão naquele grande dia. Nós devemos parar de ser crentes mimimi, de ser cristão mimimi, para abrir a boca e dizer eu sou cristão, mas o dia já começa brigando um com o outro, já começa a raiva, colocando culpa no outro que não tem nada a ver. Vamos ser crentes, cristãos de verdade, carregar o DNA de Cristo. Afinal, Ele morreu por mim e por você. Então vamos crer naquilo que Jesus fez por nós. Se Ele deu a sua vida pelos nossos pecados, então nós não devemos aceitar os pecados nas nossas vidas. Sim, somos errantes, somos pecadores, somos falhos, mas tem pecados que nós podemos muito bem jogar fora, muito bem se afastar. Pessoas estão morrendo espiritualmente por causa da fraqueza de espírito. Ah, pastor, é difícil. Olhe para a cruz. Difícil foi carregar uma cruz cheia de pecado, os nossos pecados. Difícil foi ser pendurado no madeiro pelos pecados dos outros. Difícil é você ser perfeito. É você ser perfeito e você levar culpa por algo que você não fez. Porque Jesus não fez. Ele era perfeito. Ele não tinha pecado. Mas por causa dos nossos pecados, Ele sofreu na cruz. Por causa dos nossos pecados, Ele sofreu na cruz. Vamos crer naquilo que Ele fez por nós. Vamos crer, igreja. Vamos viver mais aquilo que Jesus pede para que nós vivemos. Vamos deixar os nossos pecados nas mãos dEle. Vamos ser humildes e falar para Ele que nós não conseguimos, porque nós não conseguimos sozinhos. Se você acha que você vai parar de fumar sozinho, está enganado. Você acha que você vai parar com a prática da masturbação, da pornografia, você está enganado. Você não vai conseguir sozinho. Você acha que vai parar de beber? Essa conversa, eu paro de beber quando eu quero. Eu paro, se eu quiser, eu paro. Isso é mentira do inimigo na sua mente. Porque você não para. Se você não estiver com Jesus, se você não segurar nas mãos de Jesus, nós não conseguimos sozinhos. Levante. Viva a vida que você tem. Não importa aquilo que você está passando, não importa aquilo que você vive no seu dia a dia com as suas famílias. Não é fácil, mas levante, se afirme os pés na rocha. Não adianta reclamar, não adianta ficar dentro de casa, sem congregar, sem tomar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor simboliza esse momento da morte de Jesus, quando nós comemos o pão e tomamos o
Isso simboliza a carne, o sangue de Cristo que nós comemos, que nós ingerimos, que nós trazemos para a nossa vida, para que os nossos pecados sejam perdoados, para que nós não possamos mais fazer certas práticas de pecados. Quando Jesus, ele entrega o pão e o suco de uva, ele quer dizer: ei, é um pedacinho de mim que vai estar dentro de vocês. Ei, eu vou mais. Dentro de vocês está um pedacinho de mim. Jesus, ele quer dizer: olha, ao tomar o suco, ao comer do pão, que vocês sejam purificados, porque eu vou morrer na cruz pelos seus pecados. Eu vou estar na cruz pelos teus pecados. E quando nós fazemos este ato profético, um ato profético também, da ceia do Senhor, nós temos a certeza que Cristo vive em nós, a certeza que Ele vive, a certeza que Ele vem nos buscar. Quando Jesus, Ele ressuscita, Ele vai e fala: eu vou, mas deixo com vocês o meu Espírito. Então, para que eu e você tenhamos acesso ao Santo dos Santos, eu preciso crer em Jesus Cristo. Eu preciso crer que Ele morreu por mim. Eu preciso crer naquilo que Ele fez na cruz. Eu preciso acreditar. Eu não posso idolatrar Jesus pendurado na cruz na minha sala. Eu não posso. Isso está errado. Isso vai contra a palavra de Deus. Ali é um quadro. Pastor, está com foto de Jesus. Ninguém viu Jesus. Pessoas que fizeram o quadro de Jesus não viram Jesus. Pintam Jesus lindo, perfeito ali. Eu nunca vi perfeito, certinho, não. Eu não enxergo. Mas com certeza as fotos de Jesus devem ser lindas. Branquinho, cabelo bonito, um lorde. Mas Isaías nos conta que a aparência dele não era assim. E como que nós pintamos um Jesus tão lindo e idolatramos um quadro na nossa casa? Quando eu idolatro quadros, quando eu saio com cruz de Jesus pendurado, eu não estou dando valor naquilo que Ele fez por mim. Quando eu começo a idolatrar santos, eu não estou crendo naquilo que Ele fez por mim. Muitas pessoas acreditam em imagem. Muitas pessoas acreditam em santos. Muitas pessoas é devoto a santo isso, santo aquilo, santo aquele. Santo significa separado. E separados somos todos nós que somos escolhidos para esta grande missão de levar a palavra de Deus. Esta missão, porque a palavra de Deus diz: ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Então, eu, como pastora, eu oro. Deus, Ele opera o milagre através de mim. E isso não significa que ninguém tem que fazer imagem da pastora Eide e colocar na sala para idolatrar. Porque nada sou, nada tenho, se não for Deus na minha vida. Então, mesmo jeito, são todos os santos. Principalmente
idolatram santos que já morreram. Desde quando o morto faz milagre? Quando eu creio em santos, eu não creio em Jesus. Quando eu creio que santo fez um milagre, eu estou virando as costas para aquilo que Jesus fez na cruz. Você está virando as costas para Deus. Você está virando as costas, porque a palavra de Deus diz que Ele é o único digno de toda a nossa adoração. Muitas pessoas, quando fazem culto ao Senhor, sempre tem que ter um santo do lado. Sempre tem que ter alguma coisa do lado. Para quê? Se Ele é o Criador do céu e da terra, Ele que nos deu a vida, Ele que deu a vida aos santos do passado, São Pedro, São João, São Lucas, Ele deu a vida. E nós não devemos idolatrar imagens, nós não devemos idolatrar santos, porque Ele é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ah, pastora, mas São Pedro é isso e aquilo. Então é porque vocês não lêem Bíblia. Quando ler Bíblia, você vai ver que Pedro fala: não se ajoelhe diante de mim, porque eu sou como vocês. Pedro era de carne e osso. O único que veio, que era perfeito, digno, é Jesus Cristo, que veio em carne e osso e morreu por mim e por você. Então, se eu idolatro imagens, santos, eu estou negando Jesus. Eu estou negando aquilo que Jesus fez na cruz. Quando eu idolatro pessoas também, não é só santo, não, pessoas. Quando eu idolatro pastores, idolatro igreja, eu não vou naquela igreja não, eu vou só na minha. Ô irmão, tem alguma coisa na minha igreja? Não, só vou na minha. Tem um pastor tá lá, não, eu só vou com o meu pastor. Fica idolatrando o pastor. Jesus está voltando, eu quero ver. Seu pastor fica e você também. Idolatra pessoas, idolatra igreja, idolatra pastores. Nem faz o sacrifício de pedir a Deus para ver se realmente os pastores estão no caminho de Deus. Cuida, cristão. Porque muitos de nós abrimos a boca e falamos muito das pessoas católicas. O povo católico idolatra santo, idolatra santa, idolatra um monte de coisa. Mas e os cristãos que idolatram pastores, idolatra placa de igreja? Então, é o sujo falando do mal lavado. Não adianta. O que nós precisamos é tomar consciência daquilo que Jesus fez por nós na cruz. A salvação é individual. Eu tenho que ir na igreja por causa de Deus. Eu vou ficar na igreja por causa de Deus. Eu vou aceitar a Jesus Cristo porque eu quero a minha salvação. Se Ele morreu por mim e por você, é para nos salvar, nos dar vida eterna. E muitos de nós não queremos a vida eterna. Estamos brincando de vida eterna, achando que vai ter a vida eterna, achando que só porque já foi alguma coisa, está achando que vai receber a vida eterna. E não é assim. Porque quem está nos caminhos de Deus não é fácil. Não é fácil, porque nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus, temos que ir para monte, temos que fazer vigília, temos que fazer tantas coisas para Deus. Você acha que você que não faz nada,
Quando Jesus voltar, você vai subir? Jesus não é bobo. Deus não é bobo. Então vamos se apegar a Jesus Cristo e dizer não para o seu pecado, dizer não para a pornografia. Pastor, eu não consigo, sozinho não vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir. Se você não ir para Deus verdadeiramente, serás salvos. Não tem como eu dizer que eu sou cristã e estou na prática do pecado. Para! Jesus não habita em templo sujo. Não tem como. Isso está errado. Você está vivendo enganado. Você está sendo enganado. Se você diz que é cristão, se passou pelas águas e está vivendo no pecado. Jesus é luz, Deus é luz, Satanás é trevas. Se você está vivendo nas trevas, não tem como viver na luz. Fonte não tem como sair. Água doce e água amarga. Como diz a palavra, você não pode ser morno. Ou você seja quente ou você seja frio, mas não seja morno. Muitas pessoas estão mornas dentro da igreja e não reconhecem o sacrifício que Deus fez na cruz, que Jesus fez na cruz. Muitas pessoas não estão reconhecendo, estão saindo de igreja igual sai de uma escola, curte o mundo, briga, bebe, adultera, depois volta para a igreja, sai de novo, como se nada tivesse acontecido. Pessoas que saem da igreja estão ficando no mundo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Que nós possamos, igreja, reconhecer o sacrifício que Ele fez na cruz, por mim e por você. Que nós possamos ter essa consciência. O sofrimento que Ele passou. O sofrimento que Ele passou. Esse sofrimento que muitos de nós passamos, enfermidades, Ele está dizendo: eu venci. Você pode vencer. Eu venci. Hoje, nesse momento, eu convido a você aceitar Jesus. Eu convido você levantar, ter força e dizer não para os pecados. Dizer sim para a cruz de Cristo. Dizer sim para Deus. Hoje eu convido você a aceitar a Jesus, a fazer uma reconciliação com Jesus, antes que seja tarde demais. Faça uma reconciliação com Jesus. Volte para os caminhos de Jesus, porque senão pode ser tarde. Amém? Amém. Vamos orar, igreja. Louvado seja Deus. Que nós possamos realmente ter essa consciência daquilo que Jesus fez por nós. Glória a Deus. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, graças nós te damos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, por falar conosco. Obrigado, Senhor, por querer nos salvar, querer nos mostrar, Senhor, o quanto nós somos errantes, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos egoístas, Pai, de levantar da nossa cama e nem agradecer por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Oh, Jesus Cristo, quantas vezes nós fizemos o Senhor chorar, Pai. Quantas vezes, Pai querido, pelas nossas atitudes, pelas nossas transgressões, iniquidade, por aquilo que fizemos, falamos, às vezes entristecemos o Espírito Santo. Perdoa, Senhor.
em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos perdoar, ó Pai, e que o Senhor possa, Senhor, tocar cada um de nós neste momento, para que nós possamos ter a consciência, ó Pai, do verdadeiro motivo, Pai querido, que Jesus sofreu, o verdadeiro motivo que nós estamos aqui, ó Pai. Oh Deus querido, obrigada, Pai. Obrigada por essa oportunidade, Senhor. Obrigada, Jesus, por ter sofrido por mim, pelos meus irmãos. Obrigado por ter levado tanto nome, por ter sido cuspido. Oh, Jesus, deve ter sido tão triste. Nos perdoa, Senhor. Perdoa por às vezes, mesmo sabendo daquilo que o Senhor fez por nós, nós ainda insistimos nos erros. Perdoa, Senhor. Que o Senhor possa nos purificar nesta noite com teu sangue. Que o Senhor possa nos limpar, ó Pai, da planta dos pés ao alto da cabeça. Que o Senhor possa todos os dias, Pai querido, estar nas nossas vidas, para que nós possamos ter a consciência, Pai querido, que o Senhor é amor, que o Senhor é vida, que o Senhor é verdade. Que o Senhor, Pai querido, através do teu ato, do teu gesto de amor, o Senhor nos dá a vida eterna. Através do teu gesto de amor, o Senhor nos dá, Pai querido, a certeza que nós seremos salvos. Obrigada, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença. Que hoje o Senhor possa tocar cada um, Pai querido, que assistir este vídeo. Que o Senhor possa tocar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que cada um, ó Pai, em nome de Jesus, possa, Senhor, receber, Pai querido, a salvação em Cristo, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Eu oro pedindo, Senhor, que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Eu oro, eu agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Louvado seja